E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 107, episódio que vamos falar sobre a cultura política chinesa. Veja só, esse é um tema que... Vai lá, Pedro, você falou muitas vezes, né, o nosso colega Pedro Filipac falou muitas vezes que a gente precisava fazer um episódio sobre China, né? Muitos outros ouvintes também mandaram mensagem que faltava China nos nossos roteiros, mas a gente acabava atrasando isso porque demorava muito, né? Demandou muito estudo, né? Fazer esse episódio. A gente começa hoje com uma sequência, a gente espera-se uma sequência de episódios sobre a China, e para isso estou aqui com o nosso coleguinha, estudioso, intelectual, Luiz Domingos Costa de Querência. Tudo bem, Luiz? Que nem diz o Mussum, intelectuales? Diplomata. E aí, Ale, saudações a todos e todas. Se as pessoas soubessem como é que a gente bola os episódios, escolhe os temas dos episódios, eles iam ficar embasbacadas com o planejamento, com a racionalidade do Maldita Politicagem. Aliás, se as pessoas quiserem saber isso, a gente pode fazer um episódio para contar um pouco sobre a cozinha da produção e do roteiro dos episódios. Mas esse episódio é o primeiro sobre a China. Assim como a gente já tem episódios sobre, por exemplo, o Japão, o episódio número 27. Nós temos um episódio sobre a Rússia. Então, essas grandes civilizações pouco conhecidas, pouco estudadas, ou menos estudadas do que, por exemplo, a Europa, né, que para nós ocidentais. Então, a gente está vai pegando essas histórias e sempre precisa de outro, de complemento. Então, não são episódios que necessariamente vão se desdobrar. Esse é o primeiro, a gente vai pegar a cultura política, como você disse. Fica no ar como a gente escolheu esse tema, mas também é uma homenagem ao Leandro, que é um grande entusiasta da cultura chinesa, aqui dessa redondeza do Maldita Politicagem. Então, queria fazer de saída uma explicação. Nós somos um podcast educacional de Sociologia e Ciência Política. Aqueles que estão chegando agora, por favor, sejam bem-vindos. Aos que já nos ouvem, obrigado por estarem com a gente sempre, ou desde algum tempo. E lembrar que nós somos professores, precisamos arcar com os custos disso aqui. Para isso, a gente conta com a contribuição dos ouvintes, lá no apoia.se/Maldita Politicagem. Nós assinamos um software muito bom, semana passada já foi falado, e agora nós precisamos correr atrás de novos doadores. Se o áudio ficar melhor, fala pra gente, a gente gosta de pequenos elogios. E se você puder, contribua no apoia.se/Maldita Politicagem. Alessandro? Bom, nós recebemos uma série de comentários sobre os episódios anteriores, a gente agradece esses comentários, são muitos, a gente está falando aqui, agradecendo de forma geral a todos vocês que mandam mensagens para a gente, que mandam sugestões para a gente. Aliás, a gente recebe mais sugestão do que qualquer outra coisa, isso é muito bom também. Às vezes a gente não atende, mas é porque não dá tudo, né, gente? Enfim, mas essas ideias vão sendo guardadas pouco a pouco. Luiz, tem uma imagem inicial para a gente? Não, hoje não tem. Hoje é uma perplexidade. Porque, olha só, a China desperta muita curiosidade, né? Muito barulho, sobretudo na internet. Porque, vejam, até o ano passado era o país mais populoso do mundo, né? Foi ultrapassado pela Índia. A gente fez um episódio sobre a explosão demográfica indiana também. Mas a China é a civilização mais antiga, dependendo do ângulo. O Japão tem dinastias antigas, a China tem dinastias antigas, mas do ponto de vista territorial, a China, combinando território, população e dinastias longevas, a China se sobrepõe ao Japão. Ela passa pela maior transformação econômica da história atualmente, segundo o economista Stiglitz, né? Joseph Stiglitz, e tem um regime político muito maluco, diferente, a gente também vai explicar isso em um momento. Mas, sobretudo, essa transformação econômica coloca a China numa posição de um sistema econômico único, porque não é nem capitalismo, não é nem socialismo, é uma espécie de híbrido. Inclusive, esse é motivo de muitas polêmicas na internet. Se é um socialismo do século XXI, se é um socialismo de mercado, se é um capitalismo de Estado, são vários os jogos de palavras para tentar decifrar. Para a gente puxar o fio, a gente vai começar a estudar a cultura política chinesa, que a gente acha fundamental para entender a chegada da China ao socialismo no século XX e agora nessa nova etapa do desenvolvimento do país. Então é isso, é um país que para nós é meio indecifrável. E nós, como ocidentais, temos que tentar estudar e decifrar isso desse lado de cá, já que nós não podemos ir para lá e morar lá e estudar morando de lá. A gente tem que ler os trabalhos e tentar dialogar com esses trabalhos e ouvindo os ouvintes.
Exatamente pelo fato da maior parte dos nossos conceitos ter origem europeia, né, americana, é que fica difícil de decifrar, né, esses sistemas políticos. Então, nós não vamos falar sobre o modelo administrativo, político, burocrático da China. Ainda. Nesse episódio, a gente se concentra na cultura política, cultura/ideologia política, né? A gente vai fazer elencar as famílias as famílias teóricas, pensamento, que estão por trás do modelo chinês atual, né? Essa é a ideia, então a gente fica no plano das ideias hoje. Então, no primeiro bloco, a gente fala sobre o confucionismo, veja só, sobre um pouco, né? Boa parte dos nossos ouvintes são especialistas no marxismo, a gente relembra aqui alguns aspectos fundamentais do marxismo e do leninismo. Que são 3 famílias que são importantes para a gente chegar no segundo bloco e falar sobre Mao Tse-tung e o maoísmo, né? Quando a China ganhou os desenhos, mais ou menos, né? O desenho que ela tem hoje, os contornos que ela tem hoje. Então, continue com a gente, galera. Vamos nessa saga que é estudar a história do confucionismo, que é o ponto de partida dessa cultura política, dessa tradição cultural chinesa. Segundo os documentos, segundo as escrituras, Alessandro, essa história é antiga, começa lá no século V, IV, antes de Cristo, mas é na dinastia Qin, no século III a.C., que se dá o desenvolvimento e a fusão entre o confucionismo e o Império Chinês. Desdobra isso aí pra gente. Vamos lá, vamos falar sobre o confucionismo aqui, né? A gente chama de confucionismo a doutrina fundada pelo filósofo, né, Confúcio, que viveu 5 anos antes de Cristo e que foi durante 2000 anos a principal doutrina chinesa, né? Doutrina essa que vai ser uma filosofia de vida e também uma filosofia política, né? Nesse império chinês. Bom, Confúcio, vamos falar um pouco sobre, né? Ele nasceu na província chamada Lu, em Shandong, né? Ele passou por momentos bem tumultuados, né, de mudanças sociais, mudanças políticas, ficou órfão cedo, enfim, é uma vida bastante tumultuada e através das lições que ele ia tirando dessa vida, ele tirava os seus ensinamentos também, né, trazia os seus ensinamentos, que basicamente é um guia espiritual que instrui os seguidores para uma espécie de busca por uma harmonia, né, harmonia entre as vidas. Segundo eu li, ele defendia que as pessoas eram boas, mas que a vida terrena poderia deixá-las ruins. E que para que elas não se desviassem dessa virtude natural, não divina, natural, era preciso seguir um caminho regrado, rígido. E esse caminho dependia de uma educação. Então, assim, a ideia é que a educação nos evita que nós caiamos na tentação, no perigo, no caminho torto. Essa é a ideia. Então, entra aqui uma palavra-chave em todo episódio, que é o papel da educação para o confucionismo. Né? Perfeito. Então, os ensinamentos do Confúcio estão reunidos, compilados num livro chamado Analectos, que foi compilado pelos discípulos dele, né? É mais ou menos uma história igual da Bíblia, assim, né? Essa coisa daqueles que são seus discípulos fazer realmente aquele compilado todo que vai ser o ensinado posteriormente. Bom, pensando um pouco nas ideias gerais, né? Ele acreditava que a chave para uma sociedade saudável, harmoniosa, estava na prática de uma espécie de humanismo, né, e pela busca pela virtude, né? Isso aqui ainda está muito genérico, né, mas a gente já entra aqui daqui a pouco em alguns aspectos que viram política na coisa, né? O Daniel Bell, que é um estudioso de ideias políticas, ele vai trazer alguns aspectos do confucionismo que acabam tendo alguma compatibilidade com o comunismo, né? Então vamos lá. A preocupação com os desfavorecidos. Então veja, no comunismo nós temos, obviamente, né, uma das coisas que une a esquerda toda, aliás, né, essa coisa com os desfavorecidos, né? Esquerda não, né? A gente tem gente da direita, tem ideologia da direita que também tem essa preocupação, mas enfim. Mas o desfavorecimento aqui não é material, essa que é a coisa fundamental. Né? Entre as coisas que são muito importantes dentro da filosofia do Confúcio é a harmonia familiar. Então, alguém que não tem família é alguém que também, de alguma forma, é um desfavorecido, porque ele não tem suas bases de harmonia, etc., como um todo, né? Então, não à toa, né, vai dizer o Daniel Bell, boa parte das políticas assistencialistas dos estados que são influenciados pelo confucionismo se dá através da unidade familiar, e não pela unidade CPF, né? Como um todo.
Bom, a outra... Então, a unidade, vamos dizer, gregária é a família, né? O indivíduo é um agente que não é como no Ocidente. Perfeito, Né? Isso. O indivíduo, ele está completamente apagado diante da sua família. É isso que você está da dizendo? instituição social, isso. Eu não sei se isso se mantém como uma lei atualmente, né? Mas assim, no plano cultural, pelo menos sim. Existe uma preocupação com o bem-estar material básico, mas vejam, os chineses admitem que é necessário ter uma igualdade econômica, mas que é impossível ter igualdade social, né? O confucionismo admite isso. Então, veja, você pode até distribuir os bens materiais de forma igual, equitativa, mas as hierarquias sociais elas prevalecem, né? Então, veja, é preciso, então, a partir desse diagnóstico da realidade, uma espécie de pragmatismo, que mesmo com essa desigualdade social, a gente consiga fazer uma nação que funcione, né? Que funcione acima de tudo. Então, existe uma preocupação em fazer com que esses grupos, né, essa hierarquia, tenha um sentimento de cuidado um com o outro, não de conflito, de raiva, etc. Né? Ou seja, uma harmonia social como um todo. Isso daqui é uma ideia que a atual China, ela, vai dizer o Daniel Bell, ela carrega de forma assim, não é anunciada por um político, etc., mas existe essa influência até hoje na China atual. A terceira coisa é a solidariedade com estranhos. Veja, porque os chineses, então, eles sustentam essa coisa de que é preciso ter sempre uma solidariedade em relação àquele que você não conhece necessariamente, mas parte disso se passa, como você diz, pela educação, né? Então, abre aspas para um ensinamento chinês aqui, quando as coisas são investigadas, o conhecimento é ampliado. Quando o conhecimento é ampliado, a vontade é sincera. Quando a vontade é sincera, a mente é retificada. Quando a mente é retificada, a vida pessoal é cultivada. Quando a vida pessoal for cultivada, a família será regulada. E quando a família for regulamentada, o Estado estará em ordem. Então veja que toda a paz interna sua vai dar lá no Estado chinês. Né? Essa é a coisa principal. Se eu estivesse ouvindo esse episódio em casa, quando eu estiver ouvindo esse episódio, eu vou voltar essa citação que você tirou do Confúcio. Então veja, existe uma unidade familiar que é a mesma coisa do Estado, quase, né? Essa coisa se estende para o Estado como um todo. Essa é a grande ideia. Então, isso vai estar... Todas essas ideias, essas últimas que eu falei aqui, o Daniel Bell vai dizer que são ideias que estão presentes no Estado chinês como um todo, né? Que vem do confucionismo. Posso dar uns 50 centavos? Vai lá. Um autor que eu li, que depois nós colocamos na referência, eu já me esqueci, ele disse que o Qin, aquele imperador, ele desenhou um arranjo imperial, um tipo de regime político, que elevava os intelectuais, os professores, por assim dizer, à categoria de máximos funcionários do Estado, os burocratas, os mandarins. E para que eles chegassem, era por concurso, né? Para que eles chegassem a essas vagas, eles tinham que ter um vasto domínio de toda a cultura chinesa. Então eles tinham que ler muitos trabalhos de literatura, de poesia, de artes, de guerra, da história do confucionismo, para poder chegar lá. Então, a alta cúpula da burocracia do Império Chinês eram os cabeções. E eles eram os guardiões da tradição religiosa, que era, vamos dizer, algo sagrado, só que não é sagrado no sentido de um deus, como os ocidentais aqui. O sagrado é a cultura. Eles eram os sacerdotes nesse aspecto, eles eram os filhos do Confúcio, se a gente puder dizer assim, e eles eram os aplicadores da lei e da regra, portanto, seriam os juristas. Então estava tudo meio fundido nessa figura do burocrata chinês ou o mandarim. Ele é o sábio, ele é o juiz, ele é aquele que aplica a regra na escola. Então, na província são esses caras. E eles são venerados na sociedade porque eles são os mais próximos do imperador. Então, isso que você estava explicando do cuidado com o zelo com a moral, o zelo com os costumes, isso era pregado dentro da família, depois no clã, depois na aldeia, depois na cidade e na província e até o império. Então, essa ideia de continuidade é muito forte, né? Quando a gente falou do Japão, essa ideia de que há uma continuidade entre o mundo privado e o mundo público. Não há separação. É a mesma coisa na China, parecido com o Japão. Perfeito. Né? Então, só voltando para a parte histórica, né? A China passou 2000 anos praticamente sendo orientada por esses ideais confucionistas, né, nesse tipo de sociedade que o Luiz agora estava descrevendo.
Então é lógico, né, que a sociedade chinesa atual, ela tem muitas características que são marcadas pelo confucionismo, é por isso que a gente achou importante trazer aqui. No século XIX, a China passou por um período chamado por eles, né, pelo século da humilhação, né, entre 1839 e 1949, a China foi derrotada, dominada pela Inglaterra, A Guerra do Ópio. foi derrotada pelos japoneses, né, os rivais deles. Então é um período, um século totalmente visto como uma humilhação para eles. Na verdade, toda aquela estabilidade de mais de 2.000 anos que a gente apontou no começo, ela é abalada a partir do século XIX. Primeiro pela Inglaterra, depois por quem? Pela Inglaterra, como sempre, depois pelo Japão, depois pela geopolítica da Primeira e transição para a Segunda Guerra Mundial. O fato é que eles vão viver 100 anos ou mais de uma vida política, econômica, social muito instável, exatamente o extremo oposto daquilo que foi toda a estabilidade cultural e civilizacional que eles tiveram 2.000 anos antes. Isso. Em 1912, né, no meio desse século de humilhação, eles instalaram a República, né, um desenho, primeira forma de Estado moderno, né, lá Max Weber aqui. E durante esse período de República, um conflito entre o Kuomintang, né, que era o partido nacionalista de direita, partido fascista chinês, contra o Partido Comunista, foi se estendendo por esse período. Uma guerra. Até chegar em 1949, com a vitória definitiva do Partido Comunista Chinês e a instalação da República Popular da China. Então, 1949 é quando essa República Popular Comunista, né, é fundada. Bom, tendo tudo isso em vista, né, a gente traz aqui para o Tem Tabela de hoje. 5.000 anos em 10 minutos, depois de 5.000 anos em 10 minutos. Para o nosso Tem Tabela de hoje, falando sobre o grande salto, né, que foi a política econômica e social ali do final entre 58 e 62 na China, né, que traz alguns dados de como a China já começou a olhar para esse desenvolvimento a longo prazo. Antes de mais nada, né, Luiz, nós temos que falar que essa política gerou uma série de desastres também, né? A grande fome, um monte de gente morreu por causa disso, etc. Mas o fato, do ponto de vista econômico, é que a produção industrial chinesa duplicou nesses 5 anos, desculpe. O valor dos produtos agrícolas aumentou mais de 35%, produção de aço passou de 10 milhões de toneladas para 12 milhões de toneladas, enfim, uma série de outras coisas nesse grande passo, esse grande salto aqui nessa política, já era uma diretriz que a China vai ter ao longo dos próximos 10, 20, 30, 40, 70 anos, que é de evolução e desenvolvimento da economia muito acelerada. Então, Alessandro, antes que alguém nos escreva com desaforo, nessas mudanças que foram implementadas pela Revolução Comunista, que é de 1949 até o início dos anos 60, também tem a Revolução Cultural, que é uma perseguição aos intelectuais e que foi responsável pelo morticínio gigantesco. A gente vai abordar isso em um episódio devido com atenção. Mas o fato é que o século XX para a China, ele só sossega a partir do final da década de 70, porque mesmo entre 49 e 76, que é quando morre o Mao Tse-tung, são muitas mudanças drásticas. Perseguição contra inimigos políticos, né? Enfim. Extermínio de inimigos, né? Paredão e tudo mais. Bom, vamos fazer o seguinte, a partir da primeira metade do século XX, por influência da União Soviética, começa a ter muito desenvolvimento das ideias marxistas nos jovens chineses. E que ideias são essas, rapidamente? Então, primeiro, a ideia de que a sociedade se organiza por uma luta de classes entre os proprietários e os não proprietários dos meios de produção, no caso chinês, os donos de terra e os camponeses que não tinham terras. Né? Essa exploração de uma classe sobre a outra é responsável pela opressão econômica e pela opressão política, por todo tipo de punitivismo, de dor, de sofrimento que a população, que a maioria sofre, e que para superar isso era necessário uma revolução popular. Só que aí começa a ter os desmembramentos dos caminhos. Essa tese básica do marxismo leva ao leninismo, que aí você para e escuta o nosso episódio número 99 sobre o Lenin e volta, que o Lenin achava que a superação do atraso russo passava pelo camponês. E nisso ele já diverge do Marx, que o Marx achava que passava pelo operário da indústria.
Mas o Lenin vai desenvolver a teoria da vanguarda, que é a revolução precisa ser puxada por uma minoria do partido. E o maoísmo, finalmente, que vai ser a doutrina socialista adaptada e desenvolvida pelo Mao Tse-tung, o líder chinês, é uma mescla de tudo isso. Vem. Então vamos lá, gente. A síntese, né? A gente tem essa coisa do marxismo, né? De uma luta, uma classe de baixo que tem que vencer a classe de cima, né? Da burguesia. A gente tem essa coisa do leninismo, que o camponês é importante na história, e não só o proletariado da indústria, né? Dentro da indústria. Mas o maoísmo, ele une essas duas coisas e coloca, então, esse papel dos camponeses, porque a China não era uma nação industrializada, urbanizada totalmente, né? Então isso é uma influência forte que o leninismo traz para o maoísmo, mas junto com isso existe a visão de que é preciso industrializar também. Então o Mao Tse-tung dizia a necessidade de fazer a política, o país caminhar em duas pernas, a perna da indústria e a perna dos camponeses. Então não é nenhum nem outro, né? Essas duas coisas têm que ocorrer de forma conjunta, trabalhadores do campo e da cidade devem estar unidos nesse caso, né? A outra coisa que é muito diferente do Lenin, você falou do partido, né? Como um organizador da coisa, o Mao Tse-tung tinha pavor de ter uma espécie de burocratização do Partido Comunista Chinês. Por que ele tinha esse pavor? Porque ele achava que o modelo soviético ele acabava distanciando a revolução, a causa, daquele que é a real necessidade, aquele que é a força mesmo da coisa, que é o povo, né? Então, segundo o Mao Tse-tung, é preciso ter uma política das massas para as massas, né? E isso exigia dos líderes do Partido Comunista. Isso tudo que a gente está falando aqui é quase entre aspas, que são realmente, né, quase que conceitos dentro do maoísmo. Né? Então é necessário ter uma espécie de participação direta daqueles que são as lideranças políticas, para que não perca esse contato com a rua, né, contato com as pessoas de verdade, né, que sempre que você está apoiado pelas massas, você não tem como perder o apoio, né, generalizado, não há nenhuma ameaça de verdade. Eu estava lendo ali, roubando o seu roteiro, do Daniel Bell, ele dizia assim, que os líderes comunistas tinham que ouvir as massas, sistematizar, sintetizar, organizar e devolver para as massas. Isso. Tinha que fazer essa espécie de ciclo, assim, né? De digestão das massas, entregando uma coisa um pouco mais pronta daquilo que era meio disperso, desorganizado. Isso devia ser feito a cada tanto, permanentemente, e aí vem a ideia da revolução permanente, né? Isso. Porque as velhas demandas vão dar lugar às novas demandas e é preciso ir incrementando a causa revolucionária para fazer uma revolução permanente. Perfeito. A gente já pode, inclusive, lidar aqui com o nosso quebra-pau, né, Luiz? Todo mundo pergunta, né? Se o maoísmo é, de fato, uma corrente específica, ele é diferente ou ele é uma replicação do leninismo? Existem diferentes autores que vão se posicionando e divergindo nesse ponto. Aqui a gente utiliza do Daniel Bell, de outros autores também, que a gente deixa nas nossas referências. Nós estamos nos posicionando a favor dessa visão de que o maoísmo é diferente, sim, né? Porque ele tem uma singularidade específicas. E aí, vamos lá. Parte dessas características tem a ver com o nosso primeiro bloco, o confucionismo. Uma delas é o voluntarismo, né? Decifrado aqui pelo Daniel Bell. Existe essa visão de que é como se fosse meio uma ética protestante do Max Weber aqui, mas um modelo chinês aqui da coisa. Então, para dar tudo isso dar certo, não depende só do projeto, da elite política, né? De todas as estratégias, do partido. Depende de fatores subjetivos, como o comprometimento, a fé, a determinação, né, dos trabalhadores, das pessoas. É assim que as coisas vão dar certo. Sem isso, não vai dar certo esse projeto chinês como um todo. E esse é um projeto, né, essa revolução permanente, é um projeto que eles traçaram lá para daqui 100 anos eles estarem no topo do mundo. Daqui 100 anos, em 49, daqui a pouco a gente está chegando nesses 100 anos e deu certo o projeto um pouco, né? Tem dado certo. A outra coisa, né? Então tem essa coisa do confucionismo, do voluntarismo, né? Essa visão de que a nação inteira a nação é um inteiro, né? Com as famílias, com as pessoas, com a vontade, determinação individual, etc. Tudo isso forma uma coisa só, né? Nesse sentido, lembra até daquela coisa do totalitarismo, né? Mas enfim, esse é outro papo. Só uma coisinha, complementando isso que está falando, que para que a revolução dê certo, o socialismo dê certo,
você precisa ter uma base cultural subjetiva. O Giovanni Arrighi tem um livro famoso, só que é um livro mais de história econômica, que a gente vai trazer em outro episódio, mas se chama Adam Smith em Pequim, um clássico, um livro de 2007, clássico para quem estuda a China. Ele diz o seguinte, que o salto econômico chinês, nesse período dos anos 70 para cá, não foi mérito do partido ou mérito do presidente, do Xi Jinping, quem quer que seja, mas o ponto central é do autogerenciamento da classe trabalhadora. Sim. Essa ideia uma ideia de cooperação extrema entre os trabalhadores, de muita disciplina, de muita devoção para a cultura deles e que eles estão fazendo é o certo, todo dia, aquela jornada de trabalho de 12 horas. Só é possível porque tem uma massa de trabalhadores disponível, mão de obra, e esse é o argumento marxista clássico, mas também que essa massa ela tem um senso de autogestão. E isso tem a ver com a história confucionista. E depois com os próprios dogmas maoístas que já trazem essa carga confucionista. Né? Perfeito. Então, veja só. O último ponto que eu gostaria de destacar aqui sobre o maoísmo é uma espécie de pragmatismo que se tem, na verdade, não no maoísmo, mas em todo o Partido Comunista desde a sua fundação, né? E isso vem lá do marxismo. O marxismo, quando ele fala, né, que é necessário olhar para a realidade concreta, né, o materialismo, né, para daí a gente tirar, de fato, as nossas análises, as nossas estratégias, etc. Quando Lenin, influenciado por essa visão, vai escrever o que fazer, né, tendo o pé na realidade mesmo da política russa, os chineses também abraçaram essa tendência, né? Então eles têm essa coisa de que, embora nós tenhamos livros, as ideias que orientam a República, e está lá na Constituição que o marxismo-leninismo é a orientação geral do Partido Comunista Chinês, da República Popular Chinesa. Até hoje. A abertura econômica, as estratégias posteriores, elas são todas vistas como uma continuidade, não é uma mudança necessariamente, mas uma continuidade com o pé na realidade concreta, com o objetivo de se instalar uma república que seja bem sucedida para todos os chineses como um todo, orientados pelos ideais. Então, a gente vai falar um pouco só, né, sobre o posterior, a China posterior ao Mao Tse-tung, que passou por uma série de aberturas econômicas, né, modernização da sociedade, algo que alguns podem ler como uma espécie de ocidentalização, mas, ao meu ver, essa visão de que ocidentalizou é uma visão meio que reducionista, uma coisa meio... parece que... Não é isso. Ocidentalizou nada. É isso. Eles se tornaram a potência com o projeto que eles têm. Tem integração global, né? É inevitável que você tenha ingleses e nova-iorquinos e brasileiros na China, mas isso não ocidentalizou nada. Então, e aí só para a gente ilustrar um pouco dessa mudança que vai acontecer principalmente no final dos anos 70 para os anos 80, ali na liderança do Deng Xiaoping, né, quem sucedeu ali o Mao Tse-tung, ele vai dizer que sim, a China continua marxista, socialista, mesmo com essa abertura, que o socialismo não significa, que o socialismo, aliás, significa uma nação que é capaz de eliminar a pobreza, eliminar a fome, e que pauperismo não é socialismo. Isso é uma coisa de uma política norte-americana, né, de se ver as coisas. Bom, partindo disso, então... Pauperismo é pobreza, né? Pauperismo é pobreza. Então, a defesa contra os caricaturas que se fazem de que socialismo não é coletivização da pobreza. Pelo contrário, é produzir riqueza coletivamente e para as pessoas todas. Mais ou menos essa é a defesa do Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping, ele fala, né, que não importa se o gato é preto ou branco, importa que o gato pegue os ratos, né? Enfim. O que significa? Traduz para mim. Ele tá querendo construir uma potência, né? Ele está querendo enfrentar o capitalismo mundial com o modelo chinês, que é único. Perfeito. Bom, gente, aqui a gente praticamente encerra essa parte mais dura aqui da coisa. Tem uma outra coisa que a China subverte na tradição marxista, que é a seguinte: para o Marx e para o Engels, você tinha uma evolução de escadinha dos modos de produção. Então, o modo de produção feudal europeu ia dar lugar ao modo de produção capitalista, que depois ia dar lugar ao modo de produção socialista. Tinha que suceder o outro sem escapatória, era necessário. A história da China meio que subverte isso, porque a China pula do modo de produção feudal asiático, que é diferente do modo de produção feudal europeu. A gente pode explicar isso se vocês quiserem na caixa de comentários. Sem um capitalismo... A China não passou pelo capitalismo tradicional. Pelo capitalismo bem desenvolvido, etc. Ela transita da segunda metade do século XX, de um
feudalismo asiático para um modo de produção socialista híbrido, que vai ser o que vai se dar a partir dos anos 70. É uma loucura do ponto de vista da teoria. Não acompanha a teoria e rompe com os ciclos pré-determinados do script marxista clássico. Perfeito. A gente pulou isso aqui, Luiz, eu acho que é importante falar um pouco do Mao Tse-tung, né? Não é todo mundo que conhece, né? O maoísmo que nós estamos falando. Sim. É uma doutrina política e filosófica, né, baseada nas obras, nos ensinamentos do Mao Tse-tung, né, um dos fundadores do Partido Comunista. Ele nasceu em 1893 numa pequena aldeia chamada Shaoshan, e era filho de um pequeno agricultor que era pobre e foi se enriquecendo ao longo da vida, né? Na adolescência ele tinha uma condição de vida bem confortável, mas na infância não. Passava muito tempo na biblioteca, estudando os liberais, iluministas. Veja só, Adam Smith e John Stuart Mill, ele ficava lendo lá os liberais ingleses. Mas o pai dele, é real que o pai dele era um disciplinador cruel, né? Foi descrito por ele como um disciplinador violento, na verdade. A mãe era uma budista devota, né? Que apaziguava ali as coisas. Quando ele era jovem, ele teve um casamento arranjado e ele recusou esse casamento arranjado. Ele era já rebelde, né? Então ele se envolvia com o movimento estudantil, movimento rebelde, né? Começou a se associar com o anarquismo. E aí ele descobriu o socialismo a partir de pequenos jornais de divulgação, que deve vir da Rússia, né? Não sei de que lugar vinha. Da própria China, jornais, porque a China tem um marxismo no começo do século XX. Então, e ele começou a receber esses jornais, começou a se interessar, enfim, ele foi se desenvolvendo até ele se tornar uma espécie de líder de uma filial do Partido Comunista, né? O resto da história a gente continua nas sequências, né? Quando a gente for falar realmente do governo de Mao Tse-tung, etc. Alessandro, uma das críticas mais recorrentes sobre a China é a ausência de democracia liberal, porque lá o governo controla os meios de comunicação, controla o acesso à internet. Enfim, ninguém hoje em dia diz que a China seria uma democracia liberal que tem liberdade de imprensa, liberdade de acesso à internet. Mas, por outro lado, existe um sistema político lá que é muito descentralizado, nas províncias, nos estados, né? O próprio o parlamento do Partido Comunista Chinês tem 2.000 e poucos representantes. Uhum. Então, é um modelo completamente diferente do Ocidente, porque no Ocidente, no máximo, você tem 700. Mas, pensando em termos ocidentais, a ausência de uma democracia eleitoral, eleições periódicas, competição entre partidos, porque lá não tem, isso é uma maldição chinesa? Olhando de um ângulo ocidental, você? Não. Não é? Agora olhando para depois de se debruçar assim, é difícil falar que eu veja que seria um etnocentrismo bizarro falar que um país tem uma maldição que é não ter uma democracia representativa se ele nunca teve, né? Já parou para pensar isso? Nunca teve. Nunca teve. Por que vai ser uma maldição, um modelo europeu de um país que nunca teve isso? Bom ponto. Então, veja, é uma coisa... Eu tinha pensado por aí. Depois, nos outros episódios, a gente mostra. Mas, basicamente, o modelo chinês ele é toda uma pirâmide inteira, assim, né? O Partido Comunista e o Estado, é tudo inteiro, que começa no bairro e vai dar lá no presidente, no presidente do partido. Então, assim, é uma coisa completa, ou seja, na família, aliás, né? Dentro do seu coração, Luiz Domingos, lá até o final. Então, ele é toda uma unidade que se conversa, que se comunica, né, como todo. Existe um vasto debate se a China deveria ser vista como um autoritarismo ou uma democracia, porque alguns vão enfatizar esse caráter participativo da coisa, né? Outros vão enfatizar a ausência de eleições. Mas eu não acho que seja maldição, não. Eu acho que reflete muito a cultura. Inclusive, um dos nossos objetivos é trazer que tem influência do marxismo e do confucionismo nessa história toda, embora o Mao Tse-tung odiasse os confucionistas, né? Os confucionistas raiz. Ele perseguiu, matou a galera, etc. Né? Mas, enfim, eu acho que não. Eu gostei do seu ponto de vista. Agora, isso, em nome da linha editorial do Maldita Politicagem... Não significa... filosofia institucional? Não significa que nós não sejamos críticos das violações de direitos humanos que a China comete, sobretudo com minorias étnicas e com grupos vizinhos. Né? E perseguição política, etc. Eles fazem. Agora, isso os Estados Unidos também fazem, a democracia eleitoral mais afamada do mundo. Todos os países ocidentais fazem. Então, nós não estamos passando pano para a China.
eles fazem violação contra o direito. É que o Merval, ou aquele outro... O Merval... Podia ter um quadro para uma homenagem a ele. Aquele outro analista de relações internacionais da Globo News, ele sempre fala que a China é a ditadura mais sanguinária do mundo, né? Só a China e a Arábia Saudita, mas, enfim, o que os Estados Unidos fazem por aí, eles não falam, né? Então, a gente sabe que a China tem violação de direitos humanos. A gente está pensando no arranjo político. O arranjo político deles nunca foi liberal, no sentido de ter eleições periódicas, sempre teve essa relação de mais orgânica entre família, clã, tribo, governo municipal, estadual e assim por diante. Não é uma coisa de competição que nem a gente tem no Ocidente, e não faz sentido querer impor a nossa visão para eles se nós não estamos lá e não conhecemos profundamente. Essa é a primeira tentativa de conhecer um pouco isso, só para fazer esse parênteses, né? Perfeito. Agora, tem uma história que você vai contar, mas antes eu tenho uma história aqui. Boa, então o nosso querência de hoje tem duas histórias. Nós temos um observador da vida do Alessandro que cuida dos passos dele aqui na vizinhança da cidade de Curitiba. Esse observador fala que ele vai até uma lojinha aqui de uma senhora chinesa, aqui perto. Leandro, um abraço. O Leandro é um observador, perseguidor do Alessandro aqui, um stalker do Alessandro, e diz que ele vai na lojinha da chinesa comprar alguns produtos ali. Aí diz que chega lá, a mulher não o atende, porque acha que ele tem traços japoneses muito acentuados. E aí rola aquela crise entre chineses e japoneses. E aí ele fica bravo com a mulher e aquele ódio cultural se estabelece. Terminada a minha história sobre a relação entre China e Japão aqui no microcosmo do Maldita Politicagem, tem uma história que aconteceu para você ilustrar o episódio? Tem uma fábula chinesa, um conto chinês. Pode ser? Pode, você tá valendo? Gostei. Um conto chinês. Então, diz o conto chinês a história de um velhinho, né, que morava numa casa distante da cidade, da vila, né? E entre a casa dele e a vila tinha duas montanhas que acabavam bloqueando a passagem. Ele tinha que dar a volta para conseguir ir para a vila, né? Sempre que ele podia, ele ia lá e tentava cavar um buraco, um caminho, uma fenda, aliás, no meio dessas duas montanhas que travava ali, bloqueava. Cavar com pá. Diariamente ele ia lá todos os dias, cavava com pá essa fenda no meio das duas montanhas. E aí o vizinho um dia passou e chamou ele de tolo, né? De bobo, né? Porra, você é bobo, você vai ficar cavando isso daí, não vai acabar nunca isso daí, né? Você vai morrer e não vai cavar. A resposta do velhinho foi: se eu continuar cavando, né, o meu filho continuar cavando, os filhos dele continuar cavando, os netos dele, os bisnetos dele, um dia a gente vai conseguir abrir essa fenda, esse caminho, e nossa vida vai melhorar, né? Então, veja, a visão dos chineses, essa história era utilizada pelo Mao Tse-tung para, né, obviamente, passar essa mensagem de que um projeto é longo, né, um projeto que dura gerações. Essa visão está muito nos projetos, né, do Partido Comunista Chinês. Sim. E as duas montanhas, segundo Mao Tse-tung, é uma releitura do Mao Tse-tung. Ele toma essa fábula para ele? Ele toma essa fábula para ele. As duas montanhas são imperialismo europeu e o feudalismo, né, que era chinês. O modelo feudalismo chinês, modelo que fazia parte ali. Então, eram dois pesos mortos que deveriam ser cavados na história da China, segundo Mao Tse-tung. Interessante. Muito boa. Essa fábula encaixou bem, filho. Muito bom, né? Meu Deus. Tá. Aliás, eu vou fazer a referência aqui, né? A gente consultou o livro do William Joseph, né? Que é um estudioso da Universidade de Oxford, que estuda, que tem um livro muito denso da política chinesa. Fica a recomendação aqui para vocês. Luiz, agora é a sua vez. Tem um luta de gosto pra gente? Você que é um... Porque estava difícil, né? Eu não conheço banda nenhuma da China, não conheço nada da China, mas diz por aí que você aprecia o cinema chinês. Né? Eu gosto. Vamos apelar para o cinema, porque existe já uma obra importante da filmografia chinesa, não deve ter unidade nenhuma. Mas eu lembro muito de alguns filmes, e como não dá para propor aqui a luta de gosto que você não assistiu esses filmes, sei que você assistiu filmes maravilhosos, mas eu vou colocar para os ouvintes, para quem assistiu, opinar, e para aqueles que não assistiram, assistirem e depois virem opinar. 3 filmes que são muito, na minha opinião, muito representativos e didáticos disso que a gente está falando da cultura chinesa. Vou falar em português, vocês procuram, vocês vão achar para baixar ou assistir nos streamings aí. É A Partida, o outro é A Despedida e o outro é Indo para Casa. Tem sempre a partida, a despedida e indo para casa. Meu Deus do céu, parece que é uma trilogia, mas não é. Não. Eles são muito bonitos, são muito poéticos assim da relação que o chinês tem
com seus amigos, com seus familiares ou com seus antepassados. Mas eu fiquei curioso com isso daí, Luiz. Veja só. Pronto, agora Você não precisa, você não precisa ser, lógico, um cineasta aqui, mas os filmes chineses têm uma característica em comum? Você vê? Não, tem muito filme de guerra, tem muito filme de super-herói, tem como é que é o Hollywood lá? A Bollywood? Tem um Bollywood, tipo na Índia, tem na China também, tem filme tosqueira. Mas os filmes que eu assisto, que eu gostei, eles têm essa coisa você falou melancólica? Meio Kurosawa, assim? Não. Vamos falar que só assisto cinema cult, talvez seja verdade. Mas são filmes que acabam aparecendo. Pô, você me fudeu com essa pergunta. Não, eu só tô querendo saber, eu tô querendo vender um peixe aqui, ó. Existe cinema de tudo que é tipo na China. Sim. Filme de ação, filme de ficção científica, mas filme de violência. Esses que você selecionou. Os que eu gostei são sempre filmes que tocam nessas relações da família, da vizinhança, de amizade, de clã. E nos três filmes, já que você está perguntando, tem uma discussão filosófica sobre a morte, que não é a discussão cristã, de que a pessoa vai para o céu. E é muito interessante ver esse outro olhar sobre a morte. É um olhar bem menos dolorido. Por isso que os filmes são bonitos. Porque tem dor, mas tem uma nova forma, uma outra forma de interpretar a partida. Então, mas também tem muitos detalhes de relação entre primos, entre amigos, e tudo isso é muito bonito. São filmes lindos de filmar, de fotografia, mas que traz um modo de vida, uma cultura que vale a pena a gente conhecer, e acho que o cinema nos ajuda a conhecer um pouquinho isso por meio desses três. Indo para casa, a partida e a despedida. Pô, eu podia fazer um desses sobre querência. Indo para querência. Ai, meu Deus, a diferença é que ninguém ia assistir. Não por causa de querência, mas por minha causa eles não iam assistir. Beleza, né? Perfeito. Bom, galera, a gente espera que vocês tenham gostado. Meio denso demais essa coisa, mas é uma bibliografia sensacional. A gente traz futuramente outros episódios sobre sistema político chinês, sistema... A economia, que é bem interessante. Né? Pois é. É isso, então, né? É isso. Eu gostaria de agradecer a todos que ouvem até o final. Nós agradecemos a todo mundo que ouve até o final. Se você gostou, vai no seu aplicativo de áudio e dá um valor pra gente lá, umas estrelinhas, 5 estrelinhas, dá um joia e compartilha com seus amigos. A gente espera que o conteúdo seja rico, produtivo, e caso você tenha sentido falta de alguma coisa, nos escrevam nas nossas... Tá virando Mussum. Nos escrevam nas nossas redes sociais. Então é isso, galera. Um abraço, obrigado pela audiência aí. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.